Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Versículos 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, pois a simples leitura da tua palavra já nos abençoa grandemente. Tua palavra é realmente lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é a espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o mais profundo da alma de cada um de nós, discernindo o que está oculto lá no fundo do nosso coração e trazendo à luz para ser tratado, curado, restaurado e, Senhor, dirigido novamente segundo a tua vontade e o teu propósito. Então, que nessa noite a tua palavra cumpra esse propósito em nossas vidas e nós estejamos aqui, Senhor, prontos para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem a nos dar e também, Senhor, a pôr em prática o que aprendermos nessa noite. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
eu, há alguns anos, li uma reportagem que eu tentei encontrar, mas não consegui encontrar. Ela falava a respeito de um ciclista que participava de uma prova de mountain bike e numa região montanhosa de um país aqui da América do Sul mesmo. E então, um dos ciclistas acabou se perdendo do grupo, e a prova também tinha um percurso que era feito à noite. E nesse momento do percurso feito à noite, havia um guia que conduzia os ciclistas, e no seu capacete havia uma luz, né, que guiava os ciclistas, e eles precisavam segui-lo para não se perder, porque o caminho era muito acidentado. E esse ciclista se perdeu, acabou se perdendo desse grupo, e ele não conseguia mais ver a luz que estava conduzindo ali os ciclistas, e ele pegou uma rota alternativa, né, e então acabou caindo num buraco. E ele, quando caiu, seu primeiro impulso foi de levantar e seguir em frente, mas, por alguma razão, ele foi tomado da convicção de que devia ficar ali. E ele, então, pegou o seu saco de dormir, se enrolou todo, né, se ajeitou da forma que ele podia e decidiu simplesmente confiar, né, que ele estava fazendo a coisa certa e esperar que o dia amanhecesse. E, de fato, isso aconteceu, e quando o dia amanheceu, ele percebeu que estava à beira de um penhasco enorme. Se ele tivesse simplesmente se levantado e tivesse andado ali mais uns 3 ou 4 metros com a sua bicicleta, ele teria morrido. Então, aquilo ali foi, de fato, na vida dele, uma provisão de Deus, né? E ele entendeu o tamanho do risco, né, que ele estava correndo participando daquela competição. Eu me lembrei disso e pensava nas muitas situações da nossa vida em que nós somos também apanhados por circunstâncias inesperadas, e nós perdemos também a direção, a luz da direção de Deus na nossa vida, e a coisa certa a fazer seria, né, metaforicamente, o que esse ciclista fez, seria montar acampamento e esperar em Deus, tentar ouvir a voz de Deus, esperar que o dia, né, clareasse, para que a gente pudesse, então, seguir adiante com a orientação do Senhor, mas muitas vezes nós insistimos em seguir adiante, e isso pode ser trágico nas nossas vidas. Então, são situações que nós precisamos ter o discernimento correto de qual atitude é a melhor atitude a se tomar diante de determinadas situações limite que nós vivemos, onde nós devemos entregar a Deus plenamente a confiança, né, das nossas vidas em suas mãos, e esperarmos na sua misericórdia, na sua graça, na sua direção em tempo oportuno, né? Eu vejo muita semelhança entre essa história de Ana e essa reflexão que nós estamos propondo aqui como introdução, porque vejo na atitude de Ana justamente essa atitude sábia de esperar em Deus, de não tomar atitudes violentas ou apressadas, mas simplesmente esperar em Deus. Se entregar nas mãos de Deus, confiar no Senhor, esperar na sua misericórdia, porque vale a pena sempre confiar em Deus, sempre vale a pena esperar no Senhor. E é basicamente esse é o contexto da nossa reflexão nessa noite. Nós sabemos que o livro de Samuel, 1 Samuel, é um livro que está dentro do ambiente ainda de Juízes. E nós conhecemos a história dos Juízes, sabemos que foi um período de sucessivos momentos de apostasia, né, salpicados ali por alguns momentos de libertação e operação da graça de Deus,
mas nós temos aquele, né, moto contínuo no livro, né? Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e então o Senhor permitiu que eles caíssem na mão desse, e aí eles clamaram ao Senhor, o Senhor levantou o juiz libertou, e eles tornaram a cair. É um processo contínuo que nós vamos ver até o final do livro. E o final do livro é trágico. Tem uma mulher violentada, esquartejada, tem de tudo, né? E nós vemos que o Senhor não esconde nada, né? Se eu fosse Deus, eu diria para os autores do livro de Juízes: olha, deixa essa parte fora, está muito feia, muito sangrenta, mas não, Deus não esconde nada. Ele mostra exatamente do que nós somos capazes quando nós nos afastamos da sua direção, né? E o texto de Juízes tem um coro que se repete, né, dentro do texto, que é: naquele tempo cada um fazia o que achava melhor, porque não havia rei em Israel. Ou seja, não havia direção, não havia governo, né? E o rei principal que Israel precisava é o próprio Senhor. Mas Israel abriu mão de ser guiado pelo Senhor e decidiu ser guiado pela sua própria vontade. E nós vemos ali essa sucessão de tragédias, né, de períodos de apostasia profunda, e o texto dos Juízes então termina assim, né, com o povo dividido, Israel lutando contra a tribo de Benjamim, as mulheres de Benjamim foram mortas, e eles agora estão tentando remediar, encontrar um jeito de prover mulheres para que a tribo de Benjamim não seja extinta. É uma coisa que chega até a ser engraçada, ironicamente engraçada, tragicamente engraçada. Depois, se você quiser, você pode ler aí o livro dos Juízes, você vai ver isso. Isso nos mostra também qual era a situação da mulher naqueles dias. A mulher não era valorizada, não tinha muita função dentro daquela sociedade, a não ser gerar filhos, dar à luz, ser mãe. Nós estamos falando aqui de um contexto onde a ideia mais próxima de eternidade que se tinha era a perpetuidade de uma família. Então, se uma família não pudesse ser continuada, aquilo era tido como sinal de maldição na família. Nós vamos ver vários exemplos. Nós temos as filhas de Ló, né, que se deitam com o pai, porque elas dizem: se nós não fizermos isso, a nossa geração, a nossa família será apagada da história. Nós temos o exemplo de Tamar, que também acabou se disfarçando ali, né, para poder ter relações com o seu sogro, para que ela pudesse gerar filhos e ter uma descendência. Então, para você ver como isso era importante naquela conjuntura, e isso também acabou sendo parte do drama dessa mulher chamada Ana, que nós vamos ver aqui, que não podia ser mãe, né? O texto começa com os versos 1 a 3, que descreve esse cenário familiar, esse contexto familiar. Fala aí de Eucana, que era um homem que tinha uma linhagem bastante expressiva. Ele era efraimita, e ele tinha 2 mulheres. O texto já começa cheio de confusão, né? Eu imagino assim, a gente lidar com uma mulher só já não é fácil. Então, imagina você ter 2 mulheres, né? Pensa nisso. Imagina que confusão isso deve ter gerado lá na mente e no coração de Eucana. Eu não falo nem somente, irmãos, por conta das dificuldades que nós temos, né, no sentido de que o homem seja superior ou a mulher inferior, e por isso é difícil lidar com 2 mulheres. Não, eu digo no sentido de que já é difícil entender uma mulher. Imagine entender 2 mulheres, com 2 cabeças diferentes, com 2 pensamentos diferentes, dentro do contexto de um casamento, né? E aqui, Eucana fazia o seu melhor, né? Mas o seu melhor não era suficiente. Então, diz que uma das suas esposas se chamava Ana e a outra Penina. E ele já faz aqui a distinção logo de início: Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ou seja, a história já começa mostrando qual é o enredo, né, desse primeiro capítulo do livro de Samuel. É um drama, é uma situação familiar complexa.
que mostra uma família que já está fora do projeto original de Deus, que era, como nós vimos hoje pela manhã, o quê? Um homem para uma mulher, não é? Não foi isso que a gente viu hoje pela manhã? Então, estava tudo errado aqui, nessa família. E diz que todos os anos, esse homem, que embora estivesse vivendo nesse contexto, e aí eu até digo assim, o Eucana, se nós considerarmos o contexto do livro de Juízes, nós vamos até entender que Eucana era um sujeito muito comportado até, porque ele pelo menos tinha uma família, não é? E ele procurava honrar essa família, e além disso ele procurava ser um homem piedoso com a sua família. E ele subia todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, que era onde ficava o tabernáculo do Senhor. Aí aqui nós temos uma outra informação que traz conflito, que diz que Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Quem são esses dois? Se você avançar mais um pouquinho, você vai ver a partir do capítulo 2 que eles são dois péssimos sacerdotes. Eles ficam ali observando tudo que é levado para ser oferecido ao Senhor, e quando as pessoas que cuidam das panelas, onde o sacrifício é ali separado, as partes, e algumas partes do sacrifício são postas na panela, eles então mandavam que os que cuidavam das panelas tirassem a gordura para que eles pudessem comer. Só que a gordura pertencia a quem? Ao Senhor. Ela deveria ser queimada como cheiro de aroma agradável diante de Deus. E eles iam lá, e o texto diz que eles metiam o garfo na panela, mandavam os que cuidavam fazer isso, e ameaçavam quando eles se negavam a fazer. Ou seja, eram sacerdotes que ministravam para si mesmos, não é? Eram pastores que pastoreavam a si mesmos, que só tinham preocupação com as suas necessidades pessoais e não estavam nem aí com a obra do Senhor. Ainda bem que isso não acontece mais, né? Que bom. Então, diz o texto que esses dois eram sacerdotes, e no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Então, eu quero pensar um pouquinho sobre esses versículos iniciais, primeiro sobre a complexidade de se viver numa família como essa. Os desafios de você viver num ambiente competitivo quando você está em desvantagem, né? E a gente sabe que esse tipo de coisa acontece muito dentro da família. São histórias as mais variadas, né, de pessoas que no contexto familiar muitas vezes sofrem humilhações, sofrem de todo tipo de situação de depreciação, né, e que muitas vezes são vítimas de um sistema onde há preferências, né? A gente sabe. Tem muitas famílias que isso acontece de forma bem explícita, né? Os pais que preferem o filho em relação ao outro, ou, enfim, aquelas situações quando muitas vezes o pai é visto como inimigo da família, e aí os filhos se juntam com a mãe contra o pai e vice-versa. Nós sabemos que esse contexto hoje é muito comum na nossa sociedade chamada pós-moderna. E em todas essas formas complexas de família que nós vemos hoje na nossa sociedade, não é muito estranho para nós ver essa família disfuncional aqui, que era a família do Eucana. Mas existem algumas virtudes que a gente precisa destacar, né? Uma virtude que eu acho bastante louvável aqui, como já falei, é o fato desse homem se esforçar por levar a sua família a viver uma vida piedosa, a praticar a piedade. Isso deveria ser algo bastante comum para nós, como cristãos, né? Hoje é Dia dos Pais, e é bem oportuno para nós pensarmos um pouco sobre
a importância do papel do pai na família. Porque o pai, de acordo com a Bíblia, é o sacerdote do seu lar. E deveria caber a ele a responsabilidade de conduzir a sua família a uma vida de piedade diante de Deus. Não é? Então, quando o pai não assume essa responsabilidade, muitas vezes a mãe tem que assumi-la. Só que, em muitos casos, a mãe não tem nem tempo para fazer isso, não é? E muitas vezes ela tem o tempo, tem a vontade, mas não tem o jeito para fazer. Né? É claro que existem as exceções. Nós temos, por exemplo, o caso da mãe de Wesley, né? Que era Susana Wesley, que foi uma mulher extraordinária nesse sentido. Enquanto seu marido era pastor, missionário, ficava muito tempo fora, ela cuidava dos seus filhos, ministrava a palavra de Deus para eles e não deixava de levar nenhum dos 13 à igreja. Então, você que tem 2 ou 3 e reclama, pense melhor antes de reclamar. Então, havia um esforço, um trabalho, um investimento no sentido de encaminhar os filhos diante de Deus, na presença do Senhor. Essa é uma característica louvável. Outra característica louvável é também a forma como o Eucana lidava com a sua esposa, Ana, que era estéril. Diz o texto que ele dava porção dobrada a ela, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Eu gosto muito desse texto, ele fala muito ao meu coração. Porque ele diz que o Eucana, porque amava a sua esposa, ele lhe dava uma porção especial. E eu penso muito sobre isso. Né? Quando a gente ama alguém realmente, a gente procura dar a esse alguém o melhor que a gente pode, e não o pior. Né? O Eucana podia ter dado aqui o pior e ter dito, olha, você não me dá filhos, então você vai ficar com o que sobra, mas ele dava para ela o melhor. Então, que seja uma lição aqui, só fazendo um parênteses, que a gente guarde no coração, quando a gente ama alguém, realmente a gente procura dar o melhor para esse alguém, e não o pior. Nós possamos imitar essa atitude de Eucana nesse sentido, não é? Mas diz que o drama dessa família ocorria entre Penina e Ana. Porque versículo 4, né, diz, versículo 5 diz, versículo 6 diz que Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Você percebe que no versículo 5 e 6, se repete essa frase, o Senhor a tinha deixado estéril, versículo 5. E no versículo 6 diz, o Senhor a tinha deixado sem filhos. É muito interessante, irmãos, essa forma como a Bíblia enxerga as privações que nos sobrevêm. No Antigo Testamento, na visão daqueles fiéis do passado, não existia essa dicotomia que nós vemos hoje na chamada espiritualidade pentecostal e neopentecostal, principalmente, em que tudo de bom que acontece é Deus que faz e tudo de ruim que acontece é o diabo que faz. Lá no Antigo Testamento, aqueles irmãos que não tinham todo esse arcabouço religioso, teológico que nós temos, toda essa reflexão, todos os livros, todas as Bíblias que nós temos para entender isso, parece que ainda assim eles entenderam o que nós muitas vezes não entendemos, que tudo vem de Deus. Jó vai dizer isso para sua esposa. Não recebemos de Deus o bem, como não receberíamos também o mal? Ah, pastor, mas é tão difícil conceber isso. Claro que é. Mas é a realidade. É assim que o Antigo Testamento vê esse Deus. Ele é um Deus que pode dar e também pode tirar, porque Ele é Deus. Porque Ele é o nosso Criador. Ele nos fez, nós somos obra das suas mãos e nós existimos para a sua glória. Então, se apraz a Ele, em algum momento da nossa vida, permitir que a tribulação venha sobre nós, para que o seu propósito em nós se cumpra e isso glorifique o seu nome, então nós devemos dizer, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor.
Mas o problema é a propaganda gospel, que nos ensina que se nós somos filhos de Deus, nada vai nos faltar. Tudo vai vir a tempo e a hora, porque Deus nos deve, né, essa fidelidade. Afinal de contas, Ele nos salvou, então agora Ele tem que cuidar de nós. Não é assim, meus irmãos. E o texto faz questão de deixar claro que, na perspectiva de todo mundo ali, a privação de Ana, a sua esterilidade, não era obra do diabo, era obra de Deus. E só quem podia mudar isso, quem era? O próprio Deus, não é? Então, havia essa perseguição sistêmica de Penina contra Ana, havia essa situação de limitação que a perseguia, todo esse contexto de dificuldade, de luta que ela estava vivendo, e o verso 7 diz que isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Imagine essa situação, você vivendo a privação, né, a esterilidade, e ainda por cima ser perseguida por sua rival. Então, meus irmãos, como nós falamos anteriormente, esse conceito de que a perpetuidade de uma família era a ideia mais próxima de eternidade que se tinha no passado, isso era muito importante. O fato é que para que um homem pudesse dar seguimento à sua geração, à sua família, à sua descendência, ele precisava de uma mulher fértil, que pudesse ser parceira dele nesse projeto. Mas Ana não podia ser parceira de Eucana nesse sentido. Então, parece estranha a vontade de Deus, né, nos versos 5b e 6b. O Senhor a havia deixado sem filhos. Na antiga versão é até mais dramático, porque diz que o Senhor havia cerrado a madre, ou seja, o Senhor havia fechado o seu ventre para não dar à luz. Então é Deus no bem, Deus no mal. Difícil, né? Mas é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. Então, o que nós percebemos é que a situação de Ana era uma situação de extrema solidão. O versículo 8 diz que Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E aqui a nossa tendência é jogar pedra no Eucana, né? Dizer para ele: poxa, esse homem não tem dizer sobre ele, esse homem não tem sensibilidade, a sua esposa está ali, né, sendo privada dos filhos, e a nossa tendência é jogar pedra nele porque ele não a compreende. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de uma história muito antiga, de milhares de anos atrás, um contexto muito diferente do nosso. Então, embora ele tivesse demonstrado que a amava, que se importava com ela e lhe desse o melhor que ele podia por isso, ele não era uma pessoa que tivesse a compreensão que nós temos hoje da realidade. Então, ele achava que, de fato, a maneira como ele a amava, a forma tão dedicada como ele tratava a sua esposa, para ela era uma forma de consolo por não ter filhos. Mas a pergunta é: o que pode substituir um filho na vida de uma mulher? Ontem nós estivemos até pensando sobre isso lá na nossa reunião de casais. Irmãos, não há nada que possa substituir o privilégio de dar à luz. Nada. E isso é tão forte no ser humano, isso é uma coisa tão entranhada na sua constituição, que até as pessoas que não foram dotadas do poder e da capacidade de dar à luz a filhos, gostariam de ter esse poder e essa capacidade. Porque as pessoas entendem, de algum modo, que construir uma família, gerar filhos, faz parte da nossa realidade, do que nós somos, nos define como pessoa, como ser humano, como gente. Nós precisamos fazer isso, é algo que está no nosso íntimo, é um impulso que nós temos, desde que nós nascemos, nós temos esse impulso de crescermos,
gerarmos filhos, transmitirmos a nossa geração adiante. Por quê? Porque isso faz parte do plano original do Senhor. Ele determinou isso lá no início, antes do pecado entrar no mundo. Então, isso faz parte da nossa constituição mais essencial, daquilo que nós somos lá no íntimo de cada um de nós. Então, gerar filhos é o nosso desejo mais profundo, mais primitivo. E não há nada que substitua um filho na vida de uma mulher. Ah, pastor, mas eu conheço muitas mulheres que hoje preferem a carreira do que os filhos. Sim, claro, eu também entendo isso, vejo que, de fato acontece. Mas eu digo para você, a carreira não substitui os filhos. Ela pode trazer satisfação, pode trazer contentamento, pode trazer um senso de realização, sim, mas nunca será igual a satisfação, né? A alegria plena, o contentamento, o senso de realização pessoal que gerar o filho pode trazer. E isso estava acontecendo com ela e o marido não entendia isso. Aliás, nesse texto, a figura do homem aqui é mostrada como uma figura de alguém que não entende muito bem as coisas. Porque nós vemos que ela sofria de solidão em casa, mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente que ela também sofria de solidão no templo, não é? Mas antes, nós temos aqui um impulso que ela tem, então, de buscar refúgio onde? Na presença de Deus. Versículos 9 a 11. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Um detalhe tristemente interessante em relação ao Eli é que, se você olhar aqui no livro de Samuel e fizer uma leitura atenta, sempre que o texto fala sobre Eli, ele está sentado. É impressionante. Aqui ele está sentado. Quando eles levam a arca embora, que vem trazer notícia para ele está sentado. Aí ele cai da cadeira e morre deitado. Então, a figura do Eli, eu não sei, o texto, ele tem uns detalhes que são umas coisas que você percebe toda a sabedoria de Deus, né? Porque revela muito do caráter do Eli. Ele era um homem passivo, que não disciplinou seus filhos como deveria, que não transmitiu a eles uma herança de compromisso com Deus. Portanto, seus filhos se perderam completamente dentro da função sacerdotal. E essa posição do Eli sentado mostra, né, toda essa conjuntura de nulidade da sua figura aqui no texto. Ele é quase que uma figura decorativa no templo, no tabernáculo, não é? E nós vamos ver isso à medida em que a narrativa se desenrola. Versículo 10, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, veja, ela foi buscar refúgio na presença de Deus. E essa é a coisa mais extraordinária, irmãos, desse texto, porque Ana poderia ter feito diferente. Qual era o contexto mesmo do livro dos Juízes? Abominação, apostasia. O culto a Baal era muito comum ali. Nós vamos ver várias vezes a citação de Baal no livro dos Juízes. E quem era Baal? Baal era o Deus, né, com duas enormes aspas de cada lado. Baal era o Deus da fertilidade cananita. E sempre que uma mulher tinha problemas para dar à luz, sofria de esterilidade, a quem ela ia buscar? Baal, porque Baal era o responsável pela fecundação do solo e também do ventre feminino. Ele era o Deus da fertilidade. Por que Ana não foi buscar Baal? São perguntas que a gente deve se fazer quando lê um texto desse.
se a conjuntura era essa de apostasia, de descaminho da vontade de Deus, do plano de Deus, do caminho do Senhor, não é? Se ela vivia esse contexto de perseguição, se de ano a ano, sistematicamente, ela sofria perseguição da sua rival, ou seja, se o seu inimigo estava dentro de casa, por que ela não foi levada a um gesto de desespero e buscou socorro em Baal? Eu só encontro uma resposta, irmãos. Ela era uma mulher piedosa. Ela temia Deus. Ela amava o Senhor. E à medida em que a narrativa se desenrola, nós vamos percebendo isso no caráter dessa mulher, não é? É interessante que ela entende que Deus havia cerrado a sua madre, de algum modo ela percebia isso sim, mas também ela entendia que a mesma mão que pune, que restringe, também abençoa, não é? E é muito interessante a forma como ela então se dirige ao Senhor. Diz que ela se levantou, quando o sacerdote ali estava sentado, você percebe a dinâmica? Enquanto ela se levanta, o sacerdote está sentado. Mostra claramente essa diferença de atitudes e de postura diante de Deus, ali no altar, no templo, e diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Isso se trata de uma oração engajada. Não é aquela oração de alguém que ora secando as unhas, sabe como é que é? Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu acho que vou fazer isso. Não, é uma oração engajada, é uma oração fervorosa, de alguém que está comprometido com a sua oração. Irmão, se existe algo que nós devemos recuperar na igreja cristã do século XXI, é o fervor na oração. Às vezes, as nossas orações públicas e privadas parecem mais com uma recitação de uma reza. Nós não vemos aquele fogo na oração, aquele fervor. Isso é algo que eu tenho pedido a Deus constantemente nas minhas orações, que Ele me ensine a orar com fervor e devoção. Porque a nossa oração, meus irmãos, para que ela toque o altar de Deus, ela tem que ser uma oração que sai da nossa alma, e não só da nossa boca. Ela tem que fluir do nosso coração, e não só dos nossos lábios. E é isso que o texto nos ensina. Não é? Então, a primeira característica da oração que Ana faz é que essa é uma oração engajada. Ela está totalmente comprometida com a sua oração. Não é aquela oração flecha, né? Como uma pregadora muito famosa do passado dizia: ah, então naquele momento eu fiz uma oração flecha e o Senhor me ouviu. Oração flecha não serve. A gente tem que parar, tem que dedicar um tempo a Deus. É claro que há situações em que a gente está no trabalho e muitas vezes impedido de parar para orar, mas sempre que nós tivermos a oportunidade, meus irmãos, nós devemos fazer aquilo que Jesus ensinou: fechar a porta do nosso quarto e deixar do lado de fora as preocupações, as inquietações, as ansiedades, os afazeres, não é? Eu me lembro de ter lido um livro há muitos anos, em que o autor dizia, aliás, a autora dizia, que uma das coisas que a impressionava na comunhão que o seu marido tinha com Deus é que quando ele entrava no quarto para orar, o presidente dos Estados Unidos podia bater na porta para falar com ele, mas ela já respondia: olha, ele não vai falar com o senhor. Por quê? Porque ele está falando com alguém mais importante. E eu achei isso uma coisa tão singela e tão verdadeira a respeito da oração. Meus irmãos, quando nós estamos falando com Deus, nós estamos falando com a pessoa mais importante do universo. Não existe nada mais importante do que isso. Não existe ninguém mais importante do que Deus. Então, quando nós estamos separando um tempo para Deus, nós devemos fazer isso com a nossa alma totalmente envolvida, comprometida na nossa oração. Mas há uma segunda característica que eu percebo aqui no verso 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, se a oração parasse aqui, e alguém pedisse para mim, para eu completar essa oração, sem saber o que estava escrito na sequência, talvez eu pegasse aquele texto lá de Jacó e colasse, que copia e cola, né? Como é que o Jacó orou? Ele fez a oração: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ajudar aqui, me conceder isso, aquilo e aquilo outro, eu darei o dízimo de tudo que eu tiver, tudo que eu vier a possuir. Então, eu teria copiado e colado aqui, e entendido que, mais ou menos isso que Ana poderia ter dito, mas olha o que ela diz: se o Senhor ouvir a oração da tua serva, se lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Você sabe o que significa isso, não é? Quando é que nós vemos uma situação em que alguém era consagrado ao Senhor de tal maneira que o seu cabelo não seria cortado? Números capítulo 6, sobre o voto do nazireu, né? O nazireu de Deus não podia cortar o seu cabelo, nem mesmo aparar a sua barba, portanto, ainda que o texto não mencione que Samuel foi um nazireu, mas pelo menos a sua consagração, o voto que a sua mãe fez, foi de consagrá-lo como a um nazireu, ou seja, que a sua vida seria separada exclusivamente para Deus. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos? A segunda lição nessa oração é que Ana também estava orando para a glória de Deus. Ela não estava buscando glória para si, ela estava buscando glória para Deus. Você pode imaginar isso? Vamos pegar agora a nossa calculadora, vamos colocar lá. Primeiro, a mulher estéril, não pode dar à luz, né? Segundo ponto, aqui no nosso cálculo, essa mulher sofre perseguição ano após ano por parte da concubina do seu marido, que havia gerado vários filhos. Terceiro, por conta disso, essa mulher acaba sofrendo da incompreensão do marido. Ou seja, diante de toda essa conjuntura, ela está pedindo a Deus um filho, e ela está pedindo esse filho para que, quando esse filho for dado e ela puder dar à luz, o que ela vai fazer? Ela vai consagrar esse filho ao Senhor. Como assim? Quem é que se esmera tanto para conquistar alguma coisa e, quando conquista, entrega para outra pessoa? Quem faz isso, meus irmãos? Ou alguém que não tem nenhuma noção da realidade, está louco, ou alguém que ama tanto a Deus, que o ama mais do que a si mesmo. Não é verdade? Se nós quisermos um exemplo de alguém que ama a Deus mais do que a si mesmo, nós podemos olhar para o exemplo de Ana. E devemos aprender com esse exemplo. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade tão egoísta, tão egocêntrica. O tempo todo nós estamos vendo, né, a sociedade se voltando para essa direção, as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, cada vez mais fechadas em si mesmas, elas não querem mais se submeter a nada nem a ninguém, porque elas estão sendo assimiladas por essa propaganda de que o homem deve ser um ser autônomo de tudo, em primeiro lugar do próprio Deus, e depois de todas as demais pessoas com as quais ele convive. Ele precisa alcançar o seu ideal de plenitude, de felicidade, de liberdade, e esse deve ser o seu alvo na vida, custe o que custar, doa a quem doer. E aqui nós temos uma mulher que está nos dizendo que a oração mais legítima de todas é aquela que busca a glória de Deus. É aquela que está pedindo algo a Deus para devolver a Ele, para dedicar a Ele. Não é extraordinário isso, irmãos? É sobrenatural.
Para que uma pessoa faça isso, ela precisa estar em comunhão com Deus. Não há outra explicação. Não é? Mas, versículos 12 a 16 mostra que o processo de solidão, né, dessa mulher continua. A única pessoa com a qual ela pode realmente abrir o coração, a única pessoa que a entende é Deus, mais ninguém. Veja o verso 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele diz: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Olha só. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Parece que Ana era presbiteriana. Ela orava baixinho, não era pentecostal, não. E aqui, irmãos, brincadeiras à parte, nós aprendemos que oração não tem nada a ver com gritaria. Oração não tem nada a ver com histeria. A oração tem a ver com o quanto o coração da gente está comprometido com o que nós estamos dizendo diante de Deus. Isso é oração. Ela poderia ter elevado a sua voz? Sim. Temos orações na Bíblia onde as pessoas levantam a sua voz, né, no nível em que todos podem ouvir. Não há problema também em orar em voz alta, não. A questão não é essa. A questão é se o nosso coração está sendo colocado diante de Deus na nossa oração. Então, como lidar com a incompreensão de um sacerdote que julga mal as atitudes daquela que está ali para buscar a Deus com o seu coração inteiramente movido na direção do Senhor? E ele então faz um julgamento errado. Por quê? Porque é um homem que não está comprometido com Deus. Não é? Ele está ali sentado apenas observando as pessoas chegarem para orar, para buscar a Deus, mas ele mesmo parece que já havia esquecido de buscar a Deus, de se colocar perante o Senhor. Ele havia perdido essa atitude simples, de apenas se derramar perante o Senhor, sem esperar que grandes coisas acontecessem, né, sem ter grandes ambições, apenas que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. Esse era o propósito da oração de Ana. Então, o problema aqui foi que o Eli julgava pela aparência. Assim como ele acreditava que os seus filhos fossem bons sacerdotes, porque ele julgava pela aparência, mas ele não sabia quem eles eram. Ele também não conhecia o coração de Ana, não é? Então, nós vamos ver que existe essa questão da oração fervorosa na provação, na tribulação, versículos 15 e 16, ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. É muito interessante isso, essa expressão que ela tem, derramando a alma perante o Senhor. No Salmo 62, versículo 8, existe uma expressão muito interessante que nos ajuda a entender o que é que Ana está dizendo aqui, o que é que ele está fazendo perante Deus, né? Onde o texto diz assim, Salmo 62, versículo 8, confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração, Deus é o nosso refúgio. Ou seja, aqui é uma convocação para que o povo busque a Deus. De que maneira? Derramando o coração perante o Senhor. Isso aqui faz alusão à oferta de libação, quando o vinho era derramado perante o altar
e o cheiro daquele sacrifício subia em aroma agradável perante o Senhor. É mais ou menos essa ideia que o texto quer trazer para nós, né, de uma alma que se derrama, de um coração que se derrama perante a face do Senhor. Então ela diz, não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então, mais uma lição que nós aprendemos com a oração, né, de Ana, é que ela não guardava ansiedades e angústias, ela as colocava diante do Senhor. A oração é esse momento para nós esvaziarmos o nosso coração, irmãos, de todas essas coisas. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos vigiar para que nenhuma raiz de amargura brotando no nosso coração nos leve a nos afastarmos de Deus. E como é que nós nos esvaziamos da amargura, da angústia, da aflição, da ansiedade? Nós vamos perante o Senhor e apresentamos diante dele tudo aquilo que vai nos nossos corações, ou seja, esvaziamos o peso, o fardo que nós carregamos na sua presença e o deixamos ali. E como é que nós saímos da presença de Deus após fazer isso? Nós saímos aliviados. Você vê na sequência do texto aí a mudança que ocorre quando ela se derrama na presença de Deus. Versículo 17, então Eli disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Olha só que mudança, hein? O mesmo que ainda há pouco estava dizendo, mulher, larga essa cachaça, mulher, vai embora para casa. Agora ele está dizendo, que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Finalmente ele está fazendo o papel do sacerdote, não é? Ele precisou ser sacudido pelo testemunho daquela mulher para dar uma despertada naquela cadeira e fazer alguma coisa útil. Essa é a única coisa útil que Eli faz no livro de Samuel. Abençoa a mulher que estava orando. Aí o versículo 18 diz, Ana respondeu que eu posso encontrar o favor aos seus olhos. Agora veja como muda a situação. Olha, voltando lá, versículo 7, diz lá no finalzinho, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Agora, olha aqui, então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. O que aconteceu para mudar esse cenário do versículo 7 para o versículo 18? Ela se derramou na presença do Senhor. Percebe? Esse Deus é maravilhoso, né, irmãos? Não se falou aqui de nenhum fogo saindo do altar, não se falou de raios e trovões, nem de nuvens, nem de glória, nada aconteceu aparentemente. Mas aconteceu exatamente o que ela precisava. O Senhor recebeu a sua oração. O Senhor recolheu o seu clamor, a sua súplica, e ela saiu da presença de Deus uma outra pessoa, transformada. Não é maravilhoso? Então, o ambiente que antes era um ambiente hostil, com a sua família, com a perseguição que ela sofria, com a incompreensão do marido, com a incompreensão do sacerdote, agora se transforma num ambiente favorável. Primeiro, antes que o seu corpo fosse mudado, fecundado, né, pelo favor de Deus, a sua alma deveria ser mudada. E foi o que aconteceu. Às vezes, nós queremos mudanças significativas dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família, até no nosso corpo, mas nós não queremos mudar a nossa alma. Não queremos permitir que Deus mude o nosso coração. E muitas vezes é isso que Deus quer fazer em primeiro lugar. Então, nós percebemos que há uma evolução, um progresso, não é, no andamento do texto, e esse texto que começou com um cenário extremamente desfavorável, né, que não havia uma boa perspectiva para o que viesse a seguir, ele vai se encaminhando para um desfecho muito, muito, muito proveitoso, muito feliz e satisfatório para as pessoas, para Ana, que estava envolvida no olho do furacão desde o início.
Então veja o verso 19, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Então veja, uma outra coisa que é uma consequência da sua oração, ela não está mais orando, não está mais amargurada, ela não está mais derramando a sua alma em oração, agora ela está adorando ao Senhor, adorando a Deus. Adoração independente de tudo, porque essa adoração acontece antes de ela receber a resposta da sua oração. A oração muda a sua alma não está mais aflita, angustiada, agora a sua alma canta, o seu coração agora oferece louvores a Deus. E então, no tempo de Deus, o milagre acontece, né? Versículo 19, segunda parte. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Essa história é uma história linda, né, irmãos? Muito bonita, muito cheia de significados, e a gente deve perceber que cada um deles traz uma lição importante para nós. Eucana se deitou com a sua mulher, como já havia feito muitas outras vezes. Ela se entregou ao seu marido, como já havia feito de muitas outras vezes. Mas agora o Senhor se lembrou dela. É claro que a expressão se lembrar, e ela havia pedido que Deus se lembrasse dela, é um texto, isso aqui é uma linguagem figurada, porque Deus não esquece. Então, ele não precisa se lembrar de nada, porque ele não esquece de nada. A expressão se lembrou tem o sentido de que aprove a Deus, naquele tempo, atender o que ela estava pedindo. Esse é o sentido. Então, ela ficou grávida. Imagina a alegria dessa mulher ao ficar grávida. Que experiência gloriosa deve ter sido para ela. Imagine a cara da Penina. Que cara de frustração diante dessa situação, porque agora acabou motivo da sua, né? O seu desafeto perdeu sentido agora, porque Ana também podia dar à luz. Então, ela ficou grávida, teve um filho e pôs o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Glória a Deus. O nome Samuel, em hebraico, ele soa muito parecido, né, com as palavras pedir a Deus, assim como muitos outros nomes da Bíblia. Conclusão, irmãos, e aqui nós vamos caminhando para terminar. Deus faz tudo com perfeição de propósito. Né? Como é que Deus vai dar um sentido mais efetivo a toda essa narrativa dos versos 1 a 20? Bem, nós vimos que o livro de Juízes é aquele livro que traz uma mensagem de frustração. É aquele livro que traz uma mensagem de abominação, de apostasia perante o Senhor. E o livro de Samuel é justamente o livro da virada, onde esse momento de afastamento de Deus, de distanciamento de Deus por parte do seu povo, sofre uma virada extraordinária, e ela começa com Samuel. Samuel restaura o culto ao Senhor, restaura o templo. Ele é usado por Deus para transmitir ali ao povo uma mensagem de reaproximação de Deus, de reconciliação com o Senhor. Ele trabalha para que o povo, que era uma confederação de tribos, se torne agora uma monarquia, porque esse era o propósito de Deus. Então, Samuel é esse homem que é usado por Deus poderosamente. Ele é um dos 3 personagens principais do livro de Samuel, que inclusive, obviamente, leva o seu nome, né? E é através dele que Deus vai então levantar uma nação organizada, um reino estabelecido, não em Saul, mas em Davi, porque Saul era o rei segundo o coração do povo,
e Davi, sim, era o homem segundo o coração de Deus. Então, essa transformação no cenário da própria história de Israel será exatamente iniciada através da vida desse menino que agora foi gerado por Ana. Se você continuar a história, você vai ver, se você continuar lendo, mais tarde, depois de alguns anos, ela vai levar Samuel ao templo e vai dedicá-lo ao Senhor, cumprindo a sua palavra, cumprindo o seu voto. Samuel será criado ali, até que ele se torne capaz de começar a ministrar perante o Senhor. Então, Deus faz tudo com perfeição de propósitos. Muitas coisas, irmãos, que Deus nos dá, Ele vai nos pedir de volta. E nós precisamos estar abertos e preparados para entregar a Ele. Como dizia Agostinho de Hipona, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos pede, Ele nos dá. E tudo que Deus nos dá, Ele nos pede. Então, quando Deus nos dá dons espirituais, quando Deus nos dá talentos extraordinários, quando Deus nos dá bens materiais, riquezas, quando Deus nos dá, enfim, afetos, amores nesse mundo, em algum momento Ele vai nos pedir isso. E nós vamos precisar estar abertos e preparados para entregar. Nós temos o exemplo muito categórico de Abraão, E queria tanto um filho, esperou um filho por mais de 70 anos, depois deu um jeito lá com a mulher dele, fizeram uma situação lá, como a gente diz, fizeram um rolo, e aí o Ismael nasceu, e ele disse, agora eu tenho um filho, e o Senhor disse, não tem não, porque esse filho aí é problema seu e da sua esposa, eu ainda vou te dar um filho. E aí aos 100 anos, quando terra arrasada, para ele e para Sara, o Senhor falou, é agora vai acontecer, porque ninguém vai dizer, não, foi pela minha força, não, foi milagre, foi a mão de Deus, e então nasceu Isaac, e depois de todo esse drama, o Isaac ali, um menino, um rapazinho, o Senhor diz, muito bem, Abraão, agora você pega esse menino, leva no altar, lá no monte, e me entrega a ele. Imagine isso. Ou seja, tudo que Deus nos dá, Ele nos pede. Tudo que Deus nos pede, Ele nos dá. Então, antes de mudar as circunstâncias, que nós queremos que Ele mude, Ele também deseja mudar a gente. Mudar os nossos corações, mudar a nossa visão, a nossa perspectiva da realidade, para que aquilo que Ele nos entrega, nós possamos consagrar a Ele para a sua glória e para a sua honra. As restrições, as aflições, as angústias fazem parte desse processo de mudança que Deus opera e quer operar nas nossas vidas. E eu digo para você, a verdadeira bênção, meus irmãos, a verdadeira bênção é viver diante de Deus, confiando e esperando nele sempre, na sua misericórdia, na sua graça e na sua perfeita maneira de conduzir as nossas vidas. Nós não estamos aqui neste mundo para conquistá-lo, e muito menos para vivermos aqui definitivamente. Nós viemos aqui com um propósito, com um plano. Assim como Jesus veio a este mundo também com um propósito e um plano. Muito mais do que Ana ou qualquer outra pessoa neste mundo, Jesus também sofreu afronta, perseguição, Jesus sofreu a indiferença, Jesus sofreu de tudo que você possa imaginar, todo tipo de aflição e angústia que pode acontecer a uma pessoa, Jesus experimentou. Assim como Ana foi julgada maldita porque não podia gerar filhos, Jesus também foi julgado maldito e oprimido de Deus. E na sua vitória, Ele ia nos capacitar a viver em confiança e esperança no Senhor, assim como esta mulher viveu, porque foi capacitada por Deus. Então, em Cristo se consuma plenamente a obra iniciada pelo filho da Ana. Porque Samuel vai chamar Davi, e Davi vai receber a promessa de que a partir dele, da sua descendência,
o Senhor levantaria um reino que não teria fim. Então, a nossa história não é como a história de Juízes, porque Deus levantou Samuel, Deus levantou Davi, mas, acima de tudo, Deus levantou a Cristo. E nós fazemos parte dessa geração, dessa família, dessa descendência bendita, porque somos parte da família de Cristo. E é aqui que a nossa história se torna uma história extraordinariamente mais feliz, mais alegre, mais promissora do que a própria história de Ana, que não tinha os benefícios que nós temos e que não sabia o que nós sabemos. Então, meus irmãos, que Deus possa trazer aos nossos corações a capacidade de guardar e de colocar em prática essas lições que nós aprendemos aqui nessa noite. Que o Espírito Santo venha aplicar aos nossos corações essas lições e nos ensinar a guardá-las muito bem no fundo do nosso coração. Que nós possamos aprender a confiar e a esperar em Deus, seja qual for a intensidade das tribulações e lutas que nós estivermos enfrentando. Aos cristãos, eu gostaria de fazer aplicação em 3 pontos. Primeiro, que você possa confiar na sábia direção de Deus, mesmo nos sofrimentos que você enfrenta. Segundo, que você apresente a Ele nas suas aflições, na perseguição, na esterilidade, na luta espiritual que você trava, seja o que for que você estiver enfrentando, que você possa apresentar nessas aflições perante Deus o seu voto de confiança, dizendo: Senhor, olha, tudo que o Senhor fizer, eu vou usar para a Tua glória. Tudo que o Senhor me der, eu vou usar para o Teu louvor. Vai ser um instrumento para a glorificação do Teu nome, um testemunho para engrandecimento do Teu nome. Que você também possa suplicar a Deus que Ele glorifique o Seu nome nas suas tribulações. Porque, meus irmãos, até nas nossas lutas, até nas nossas tribulações, Deus glorifica o Seu nome. Amém? Aos não cristãos que, aos não cristãos que porventura vierem a ouvir essa mensagem, nos canais de comunicação da igreja, a mensagem gravada, eu também quero deixar uma palavra. Esse Deus é um Deus pessoal. Ele é descrito aqui como um Deus pessoal, que não somente existe, mas Ele se oferece numa relação com aqueles que o buscam. Então, que você também possa buscar esse Deus, conhecê-lo e fazê-lo conhecido na sua vida. Você saiba que nele até os sofrimentos e lutas têm um propósito maior e melhor para a vida humana. E terceiro, que você também possa deixá-lo conduzir a sua vida, transformando-a numa vida frutífera e cheia de sentido para a glória e honra do seu nome santo. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio bendito de podermos novamente estar diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que a Tua palavra nos transforme, que ela nos conduza, que ela nos dirija, que ela nos desperte, ó Deus, para uma vida de maior comunhão, de maior proximidade, uma vida de comunhão mais intensa contigo, Senhor. Pai amado, transforma a nossa vida de oração. Se ela tem sido uma vida de oração superficial, se as nossas orações têm sido orações descomprometidas, desconectadas, Senhor, que o Senhor nos transforme de tal maneira que as nossas orações passem a ser orações fervorosas, orações engajadas, quando o nosso coração está derramado, Senhor, totalmente entregue na Tua presença, sem reservas, onde nós possamos realmente derramar a nossa alma, como nós aprendemos nessa noite, fazendo do nosso momento de oração, ó Deus, um momento especial, para o qual não haja concorrência, e nós estejamos totalmente engajados e comprometidos em rasgar o nosso coração perante o Senhor, e deixar que as nossas angústias, aflições e temores fiquem diante do Teu altar, e dali nós possamos nos levantar, Senhor, mudados, transformados, diferentes, ó Deus, para uma vida de confiança, de esperança,
ó Deus, e de atitudes que mostrem que, de fato, nós fomos tocados pela Tua mão, pelo Teu poder, e a nossa vida, então, será um testemunho vivo para glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos todo o egoísmo do nosso coração, Pai amado, e a transformarmos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, como instrumentos, ó Deus, do anúncio da Tua glória, da proclamação do Teu louvor, Senhor, e da construção, ó Deus, de um altar na nossa casa, na nossa vida, no nosso testemunho, onde nós estejamos constantemente sacrificando tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, como um sacrifício de aroma suave e agradável na Tua presença. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, sabendo que nós nunca te daremos mais do que o Senhor já nos deu, porque assim como o Senhor poupou Abraão de oferecer Isaque, porque o Senhor proveu ali o cordeiro para o holocausto, o Senhor também nos poupou de sermos, ó Deus, destruídos por causa do pecado, porque o Senhor entregou o Cordeiro vivo, Cristo Jesus, nosso Senhor, o Cordeiro Santo, que veio a este mundo para entregar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser poupados da destruição. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai, a termos este comprometimento, de tal maneira, Senhor, que nós não vivamos aqui como quem está, ó Deus, disposto a ficar para sempre neste lugar, porque tudo aqui vai passar, Senhor. Que a nossa vida aqui seja uma preparação para a eternidade, que nós tenhamos consciência disso, Senhor. Vivamos de acordo com esta consciência e, através dela, nós possamos Te servir em tudo que fizermos, seja no nosso trabalho, ó Deus, no nosso lazer, no nosso tempo, Senhor, na Tua presença, na comunhão dos santos, junto com os Teus servos e com as Tuas servas, que nós possamos Te servir sempre e Te agradar em tudo. Nós Te pedimos, ó Deus, entregando também nas Tuas mãos nessa noite, a vida dos nossos irmãos que porventura estejam passando por tribulações e aflições. Nós Te pedimos que o Senhor os dirija diante do Teu altar, que o Senhor os leve à Tua presença, para que ali eles possam encontrar aceitação, comunhão, solidariedade, ó Deus, identificação, Pai amado, pertencimento e, sobretudo, consolo, transformação, ó Pai, misericórdia e graça em tempo oportuno, para que possam seguir em frente e não sejam destruídos pelas aflições e as tribulações que agora lhes sobrevêm. Fortalece o Teu povo, renova, Senhor, aqueles que esperam em Ti, que confiam em Ti, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.